nosso colega José Rossi Júnior, que é policial rodoviário federal desde 2005, é médico psiquiatra, graduado em Medicina e Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Brasília, UNB. É mestre em Ciências da Saúde, doutorando em Ciências Médicas e especialista em obesidade, transtornos alimentares e medicina do sono. Na PRF é instrutor da Universidade Corporativa e atualmente está lotado na Divisão de Saúde da Sede Nacional em Brasília. Atuou como chefe do setor de saúde da Superintendência no Rio Grande do Sul, coordenador de saúde integral e do Grupo de Resposta a Incidentes Críticos de Saúde, além de liderar o grupo de trabalho sobre causas, mortes e suicídio policial. Trabalhou ainda na Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, coordenando projetos estratégicos de prevenção. Passamos, então, nesse momento, a palavra ao colega Rossi. Bom dia a todos, a todas. Muito bom revê-los. Fiz uma colinha aqui só de agradecimento, tá? Antes de a gente começar a falar aqui sobre o assunto pertinente. Me comoveu aí o histórico que o Leandro trouxe aí. Eu não sei de onde ele pegou aquele histórico ali da criação de PBS, etc., né? Isso traz toda uma trajetória de dedicação e de envolvimento com a instituição e com a saúde da instituição, tá? Então, vamos rapidinho só iniciar um agradecimento e algumas coisas que foram interessantes nessa trajetória aí, né, na polícia. Como eu falei, eu entrei na polícia em 2005, já fui direto para a divisão de saúde, porque eu já era da área de saúde, né? E lá eu fui muito bem acolhido, lá em Brasília, né? Tive a oportunidade de entrar para a medicina no meio dessa trajetória e uma pessoa muito importante me ajudou nesse processo também, né? O inspetor Benites, na época, que era o diretor, na época, também estava lá junto com o inspetor Max e toda a equipe também que me ajudaram no processo. E logo em seguida retornei a Brasília e tive a oportunidade, através do convite de uma pessoa muito especial também, que era o Betar, que foi ele que foi o responsável a me trazer para o Rio Grande do Sul, tá, Betar? Não esqueça disso, que você que me convidou e que fez, né, que me convenceu, para falar a verdade, a vir trabalhar no setor de saúde aqui no Rio Grande do Sul, onde eu passei ótimos 4 anos da minha vida aí, aprendendo, né, eu sou de Brasília, mas aprendendo, entendendo o funcionamento da Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado, produzindo, sendo bem acolhido, e foi lá que eu conheci o inspetor Bianchi, superintendente hoje, mas um grande amigo, e a gente desenvolveu vários trabalhos juntos, trabalhamos juntos também. Ou seja, tem toda uma trajetória, uma história, também no sindicato, que eu fui convidado para o sindicato para fazer acolhimento de alguns sindicalizados, para aposentados. Então, a gente desenvolveu um trabalho também no sindicato, na época, muito bem acolhido pelo sindicato, e sempre o Rio Grande do Sul e o sindicato desbravadores, tá, nessa questão de acolhimento e saúde do policial e dos seus servidores da polícia. Então, aqui sim é um case de sucesso em relação à promoção e à preocupação com a saúde do servidor, tá? Então, parabenizo, e esse é um resultado de uma política que não é de hoje, que já vem sendo construída e reforçada agora pelo sindicato, pela Tati, pelo Tondo, nessa iniciativa aqui, tá? Agradeço a todos vocês mesmo, agradeço a presença de todos, ao amigo Castanha, que a gente está nessa batalha aí, nessa ideologia e saúde do policial há anos, tá? E desde lá de 2008, e aí mais uma vez o Betar entra nessa história como coordenador de ensino. Ele, através de um projeto que eu havia tomado frente em Brasília, ainda um projeto muito embrionário, que hoje é um projeto nacional, e na verdade a maior ação de saúde nacional que tem na polícia, que é a Patrulha da Saúde, tá? Que surgiu, né, de uma angústia minha ali, recém-chegado na polícia, né, sempre angustiado, sempre incomodado, né? E quis fazer um movimento em relação à saúde do servidor. O Betar, muito esperto, né, como coordenador de ensino, olhou, aí juntou um profissional de saúde, né, que estava mexendo com saúde no departamento, né, apenas ali com projetos de saúde local, e juntou com o educador físico,
né, que é o Castanha, que era já era um grande referência em educação física dentro da instituição, juntou os dois e falou assim, olha, se virem e mudem essa história de ensino relacionado à saúde na polícia. E aí que foi que surgiu o PBS. Para quem não conhece, o PBS é uma disciplina que é dada a quem entra na polícia, no curso de formação, onde ele aborda a saúde de uma forma integral, né? Não só focada na atividade física, não só focada no condicionamento físico, mas vai muito além disso. Vai na reflexão sobre o sono, sobre a alimentação saudável, sobre a saúde mental. E olha que isso a gente já começou a falar em 2007, 2008, a questão do adoecimento mental e da saúde mental. E o Betá foi o cara que teve a sensibilidade ali de pegar o princípio da oportunidade e fazer com que acontecesse e fizesse uma virada nessa questão de saúde mental, desse processo. Até então eu não era nem médico e muito menos pensava em ser psiquiatra. Tá? E por ser psiquiatra, eu já peço a licença por ter uma licença poética, por ser psiquiatra, né? Porque no coletivo, ou talvez no consciente ou no inconsciente de vocês, psiquiatra não regula bem, né? Então, eu já pego essa licença e não fico com medo de falar coisas aqui e dar uma viajada aqui, porque meu papel é viajar mesmo na questão de saúde mental. Tá bom, pessoal? Olha só, então já começa a viagem, o que tem a ver panela de pressão, o que tem a ver iceberg nessa história, tá? E é justamente essa reflexão que eu quero falar com vocês. Eu não consigo falar apenas sobre questões policiais sem falar de quem está dentro dessa armadura, dessa farda, desse uniforme. Então, é uma coisa que a gente quer desconectar, mas não tem como desconectar. Então, tudo que eu falar aqui é para você, ser humano, indivíduo, que habita, tá, uma armadura, habita um uniforme que exige ainda mais questões relacionadas à saúde mental. Tá? Então, aqui é para a vida. Tá? E é isso que eu trago aqui como reflexão. Aqui, todo mundo conhece, é um iceberg, apenas uma parte do iceberg está à mostra, uma parte está escondida. Isso aqui é uma grande representação sobre a saúde mental e o adoecimento mental. Tá? Quando se fala em suicídio, tá? Como ele é uma coisa de grande repercussão, de grande impacto, que nos incomoda muito, que nos tira de uma zona de conforto muito grande, é o que mais aparece. Mas o suicídio, na verdade, é a ponta, é a pontinha do iceberg. E esse iceberg, na verdade, é todo o sofrimento mental. Tudo que tem a ver com comportamento, com sofrimento mental, com os transtornos, estão aqui, ó, fazendo o corpo desse iceberg. Só que muita parte disso está escondida, submersa, e a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque existe aqui muitas coisas, tá, que fazem com que essa água fique turva, que faz com que se esconda a maior parte, que é a parte do sofrimento mental, tá? Que são preconceitos, tabus, questões culturais, questões de gênero, como já foi falado e é importante falar, questões religiosas ou espirituais, ou seja, várias questões há décadas vêm sendo, né, alimentando as questões relacionadas a preconceitos, a estigmas, a medo, em relação a estar falando sobre adoecimento mental, estar falando sobre sentimentos, sobre emoções. Tá? E esse é um grande processo que hoje a gente está conseguindo tirar um pouco essa capa desse preconceito, desse tabu, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Tá? Eu queria trazer, então, dessa forma, vamos só começar a pensar e fazer uma analogia, uma metáfora sobre uma panela de pressão. Eu acho que todo mundo conhece a panela de pressão, né? Todo mundo já usou uma panela de pressão, todo mundo acho que sabe as partes da panela de pressão, que tem um corpo, que tem cabo, que tem tampa, que tem a válvula principal e tem uma válvulazinha aqui que eu acho que todos conhecem, né? Ou que não, que tem medo quando ela estoura, que é a válvula de quê?
de emergência aqui, né? Então, é uma panela de pressão, todo mundo sabe. E todo mundo sabe também como se utiliza e para que se utiliza uma panela de pressão, né? Como é que se utiliza uma panela de pressão? Você coloca o alimento que você quer fazer, né? Coloca o alimento, fecha a panela de pressão, aqui vai ser fornecido um calor externo, vai acontecer uma reação química e física aqui dentro da panela, né? Onde vai gerar uma pressão, onde vai sair essa pressão por essa válvula, vai aumentar o calor interno, as reações vão acontecer e esse é o funcionamento normal de uma panela. Nada demais disso, né? Então, essa é uma panela de pressão e o seu funcionamento. Só que é o seguinte, muitas vezes, quando a gente não tem muita habilidade, não tem muito conhecimento, ou por um leve descuido, né? Ou de não perceber, a gente pode colocar mais comida dentro da panela. Isso pode acontecer, não pode? Mais do que a capacidade que a panela tem para funcionar. Tá? Ou por uma questão momentânea, uma questão de vida, ou seja, a gente não faz a manutenção da panela, não limpa ela direito, não verifica se as peças estão de acordo, não vê aquela borrachinha, a temida borrachinha que veda a tampa da panela, não verifica se tem gordura entupindo a válvula principal, ou seja, a gente vai deixando a panela e vai usando sem ao menos entender ou se preocupar com o funcionamento dela. Tá? E aí vem, muitas vezes, a gente não regula bem o fogo, coloca mais fogo, coloca naquela boca maior, onde sai mais calor, mais fogo que aquece mais do que a panela é capaz de receber. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Né? E aí chega uma hora que essa panela estoura. Só que ela estoura não é de uma hora para outra. Ela estoura através de uma sequência de coisas que foram acontecendo, que a gente falou, ou comida a mais, ou calor a mais, ou má manutenção da panela, é porque a válvula principal estava entupida com gordura, né? Ou que aconteceu de você colocar numa boca maior, de vazão maior de calor, e chega uma hora que ela estoura. E é justamente essa analogia que eu queria que a gente fizesse, tá? Em relação ao próprio suicídio e adoecimento mental. Então, quando chega o desespero, o desamparo, a desesperança, que é a sensação que nunca mais você vai sair daquele problema, daquela situação, daquele sentimento, quando você mensura que a dor é intolerável, é insuportável, quando você perde a desconexão com a realidade, ou a desconexão com as pessoas, com a desconexão com a ajuda, não adianta, essa panela não suporta. A válvula principal não aguenta a vazão da pressão, a válvula emergencial estoura e chega uma hora que nem a própria estrutura da panela suporta. E aí a panela estoura por completo. Então, só que esse movimento, ele vai começando, ele tem um enredo, ele tem uma história. E muitas vezes a gente não percebe que ou foi comida demais, ou foi falta de manutenção, ou foi falta de aviso, ou seja, não ouviu a válvula apitando, ou foi um momento em que o calor foi demais, a gente negligenciou todo esse processo. Mas a gente só observa a ponta do iceberg. A gente só observa o quê? Quando a panela explode. Então, tudo isso é para a gente refletir que muita coisa é prevenível nesse processo. Não vou dizer que tudo não. Tá? Mas muito desfecho já foi anunciado. Muito desfecho estava na sua cara, estava na nossa cara, estava na cara da familiar, da sociedade, do próprio indivíduo, mas foi negligenciado. E a gente vai falar também por que dessas negligências. Então, se a gente fizer complementar essa analogia, vocês veem aqui, ó, que a gente coloca todo dia na nossa panela fatores que são fatores de estresse ou não. São ingredientes bons e também ingredientes não tão bons. A gente põe demandas familiares, financeiras, demandas sociais, demandas diversas.
Demandas existenciais, as nossas demandas de vida, os nossos grilos complexos, neuroses, que todo mundo tem. Não vem falar aqui que ninguém tem, todo mundo tem. As suas questões existenciais, individuais, que muitas vezes independem do outro, ou do meio em que você vive, ou do que está acontecendo no mundo externo. Porque, na verdade, o conflito é o mundo interno. E é isso aqui, ó, é o que é colocado dentro da panela. É a manutenção que você faz para manter a panela em condições para aguentar períodos de alto calor ou períodos de entupimento temporário de válvula. O que você está fazendo, o que nós estamos fazendo para manter essa panela fisiologicamente funcionante? Isso é o quê? Atividade física? Isso é o quê? Boas relações interpessoais? Isso é o quê? Uma alimentação adequada? Isso é o quê? O check-up que foi falado, que são os exames de rotina? Isso tudo faz parte da manutenção da panela de pressão. E a gente negligencia. Ou a gente deixa chegar a válvula estourar para tomar uma iniciativa. Mas muitas vezes, quando a válvula de segurança estoura, a panela já está deformada. E ela já não funciona mais como deveria funcionar. E a resiliência dela a qualquer outro tipo de alteração, um calor a mais, um alimento a mais ou a menos, vai ser muito mais difícil de equilibrar o processo. Entendeu? Então, resumindo, tá? Cada um de nós é como a panela de pressão. Eu acho que ficou bem claro essa analogia, essa metáfora, né? Só que o que eu queria que ficasse bem claro é que a vida e nós assuma essa responsabilidade. A culpa do seu sofrimento, ou você estar assim por causa de alguém, por causa do outro, não, nós também somos responsáveis, junto com a vida, com os acontecimentos da vida, tá? Em colocar os ingredientes. A vida vem e põe o fogo, tá? Se não houver um bom manuseio, uma boa manutenção e a criação de válvulas saudáveis, não tem como a panela não funciona e ela pode chegar ao extremo dela explodir. Tá? Então, essa é uma reflexão importante porque tira, tá, as responsabilidades e traz o quê? A entender que o processo de adoecimento ele é muito mais complexo do que uma causa específica. E isso é uma das coisas iniciais que me angustiava muito quando eu recebi uma notícia de WhatsApp de um acontecimento dentro da instituição, né, em que determinado colega chegou a esse desfecho, e aí as pessoas vêm comentando, é porque estava endividada, foi porque brigou com a esposa, brigou com o marido, ou seja, uma superficialização e banalização de algo que é muito mais complexo e que a gente tem que ter respeito. Quando eu falo que é por causa de um problema financeiro, endividamento, eu estou minimizando e desrespeitando algo que é tão importante, que é a saúde mental, tá? E o indivíduo como por si só. Isso sempre me angustiou muito, porque vem as teorias e os teóricos de WhatsApp ou de rádio corredor, que a gente chama, né? Que está julgando aquele desfecho, sem ter a responsabilidade de perceber que é muito mais complexo e que isso não é pontual, isso é criado, isso tem uma história, esses sinais já foram dados, essa construção já foi estabelecida. A gente que negligenciou. E a gente, quando eu falo, é todo mundo. Todo mundo quem? Eu, como indivíduo ou como vítima, a sociedade, o trabalho, ou seja, todo mundo. Então a gente precisa ser mais responsável em relação a isso. Pergunto, toda a panela de pressão é igual?
Toda panela de pressão, todo mundo, é a mesma panela? Essa aqui é a mais robusta, é a mais, acho que talvez antiga, né? E tal. Então tem pessoas que são esse tipo de panela, está tudo bem. Tem pessoas que têm um upgrade na sua panela, né? Ou seja, tem uma tecnologia a mais, já tem uma ciência a mais, né? Tem outras que já chegou a ser uma panela elétrica, né? Uma panela já sofisticada, com um display onde mostra a temperatura, talvez uma inteligência artificial inserida nela para dar feedbacks. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, não necessariamente eu nasci uma panela tradicional e vou ser uma panela tradicional a vida toda. E aí que entra o que o Bianco falou, que é o quê? A terapia, que é o autoconhecimento, que é a procura de entender, de conhecer, de se tratar, de avaliar, de entender os riscos, os gatilhos da vida, como eu faço a gestão desses gatilhos, como eu posso me comportar, quais são os meus padrões de comportamento, quais são os meus padrões de repetição de comportamento. Isso é um quê? É um upgrade que vocês estão dando na panela de pressão de vocês. Vocês estão saindo dessa aqui, ó, e indo para essa, e quem sabe vocês chegam nessa daqui, ó, ou chegam em outras muito mais sofisticadas, entendeu? E tudo isso, ó, é influenciado por quê? Constituição. Lógico, a panela de pressão inicial, ela depende muito da sua genética, ela depende muito do seu desenvolvimento neuropsicomotor quando criança, da gestação, quando você... Ou seja, depende de muitos fatores, de nutrição, né? Ou seja, tudo isso influencia. Influencia na constituição física. Tem o funcionamento, que é o comportamento, é o temperamento, é a personalidade, que também influencia em qual tipo de panela você é, ou você está. Porque, na verdade, a gente pode estar em outro tipo de versão de panela, e é essa que é a intenção, que nós estejamos a cada momento sendo uma panela de uma versão melhor. Tá? E, claro, a manutenção. Não tem como manter funcionante uma panela se a gente não faz uma manutenção. E a manutenção são o quê? Hábitos, atitudes e condutas. Tá? Desde hábitos alimentares, tá? Exercício físico, religiosidade e espiritualidade para quem acredita e quer praticar, tá? Avaliações de saúde, bons relacionamentos interpessoais, momento de lazer, de contato com a natureza, o que for, são hábitos e atitudes saudáveis que vão fazer a manutenção da nossa panela. Tá? Em relação ao suicídio, por questões de estatísticas, não para pegar muitos detalhes, o pensamento, o fluxo do suicídio, o comportamento suicida, ele começa com pensamento suicida. Esse pensamento vai cada vez se tornando mais intrusivos e mais presentes na vida da pessoa. Chega a um ponto que ela chega naquele quase estourar da panela, que é a parte ali começa a ter planos, já tem um planejamento, e aí chega no ato. Então, em média, de 100 a 200 pensamentos de morte, viram 20 a 30 tentativas e uma ocorrência. Tá? Então, só que isso é algo também muito difícil de quantificar, porque quantos de nós, já em algum momento em que achamos que a dor era infinita e era insuportável, ou que a gente estava desamparado, ou que a gente não entendia aquele sofrimento que nos afligia, a gente não passou pela nossa cabeça que a melhor solução fosse dar o fim àquela dor, o fim à dor, ou a necessidade de dormir para esquecer. Tá? Quantos de nós já não passamos por algum processo desse e conseguimos superar e a vida que segue. Então, o pensamento ele está muito mais presente do que a gente acha. Mas o desfecho, tá? Ele ainda bem que é menor. Mas há duas coisas muito importantes que eu queria que a gente, como gestor, como observador, como interessado na temática, como interventor, a gente precisa saber.
Se a história da pessoa já teve tentativa prévia, história familiar, aumenta o alerta. O risco é aumentado. Então, ao colher a história, ao perceber a tua própria história, se couber isso daqui, o risco é maior, a atenção tem que ser maior, o cuidado e o acolhimento tem que ser maior. Tá? E mais de 95% dos casos têm em sua base um adoecimento mental, tá? Um sofrimento mental, ou que não foi tratado, ou que não foi diagnosticado, ou que não foi, ou que foi até maltratado, entendeu? E essa é uma questão muito importante, né? Castanha trouxe, eu acho que vai ser a temática de todo o nosso encontro de hoje, é dar ênfase ao adoecimento mental e as suas repercussões na vida. E o suicídio é uma das repercussões. Para a gente já começar a finalizar, a epidemiologia, né, as características do perfil do suicídio, é mais em homem, é mais em mulher, é mais em homem, mas as tentativas maiores são em mulheres, mais em jovem, está aumentando em adulto. Isso a gente vê normalmente nas palestras, ou quando a gente estuda ou fala sobre suicídio e etc. Tá? Mas eu queria, devido ao público específico, nós policiais, tá? ou profissionais que trabalham com a segurança pública, essa questão ela tem que ser muito bem observada. Muitas vezes o ato do suicídio ele acontece por questões de impulsividade, explosividade, que muitas vezes são características da personalidade da pessoa. Que talvez, se ela não tivesse tido ou não tivesse essa característica de impulsividade, ela teria um momento para pensar em outras soluções ou não tomar aquela atitude que, por segundos, gera o desfecho da morte. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque nós dormimos com um meio altamente letal. Não é isso? Está na nossa casa, no armário do quarto, em algum outro escritório, sei lá, mas está lá. Então, uma questão de segundos, de minutos, né? E o tempo para que isso aconteça, o desfecho aconteça como morte, é altíssimo. Fora que o meio utilizado é um meio altamente letal, que é diferente, talvez, de um enforcamento ou de muitos casos de intoxicação com uso excessivo de medicação, que ainda dá tempo de um socorro e de um salvamento. Então, isso agrava ainda mais a nossa vulnerabilidade. E isso é muito reforçado, e atenção, porque isso já está como um preditor de um risco maior para aquelas pessoas que têm em sua personalidade, em seu temperamento, algumas características. E isso é importante, porque a gente convive com a pessoa, a gente convive com a gente, e muitas vezes a gente sabe que a gente é um pouco impulsivo, que a gente é muito reativo, explosivo, ou a gente está em uma fase de vida que a gente está muito explosiva, reativa e impulsiva. Isso pode acontecer. E isso a gente percebe no colega que a gente tira plantão 24 horas, que já trabalha na mesma escala há anos. Você percebe que o colega está um pouco mais reativo, que ele está um pouco mais impulsivo. Percebe, porque a gente sabe como é que ele é. Às vezes, um tipo de fiscalização, ele nem dava tanta importância, no sentido de pôr mais energia necessária do que o necessário. Né? E você começa a perceber que ele está pondo mais energia do que necessário.
Os indicativos já estão aí. A gente que não está conseguindo olhar para o lado. A gente que não está querendo olhar para o lado. E a gente que não está querendo olhar para si. Que nós também somos responsáveis. Então, características de impulsividade, rigidez cognitiva. O que é rigidez cognitiva? É o tudo ou nada. E hoje a gente está muito num período de rigidez cognitiva, né? Ou é tudo, ou é nada, ou é isso, ou é aquilo. Não consegue enxergar que existe uma paleta de possibilidades, de variáveis, e que nem tudo é tudo e nem nada é nada. Então, características de rigidez cognitiva é algo extremamente agravante em relação a comportamentos impulsivos, reativos, que talvez não dê tempo para uma reflexão, e o desfecho é o que a gente está falando hoje. Tá? Dependência emocional, relacionamentos muito conflituosos, instabilidade emocional, uso de álcool, drogas, que diminui a nossa capacidade reflexiva lá na psicanálise freudiana, né? O nosso superego, a nossa questão de moral e ética que segura, que corta as nossas impulsividades do id. Acho que já ouviram alguma coisa em relação a isso? O álcool, as drogas, ele anestesia o superego. E quem é que vem à tona? As nossas questões mais impulsivas, as nossas questões mais instintivas, né? E aí a gente perde o nosso freio, o nosso controle. E aí traça essa característica aqui. Ó. Nossa. Sobre saúde mental policial, não vou entrar nem muito em detalhes, já pincelamos muitas coisas, mas vai ser falado pela Fernanda. Nós vamos voltar no final da tarde para também fazer o desfecho. Nós vamos tratar de muitas coisas relacionadas à saúde mental do policial, tá? Que a gente já falou sobre gênero, já falamos por um armamento altamente letal, né? Mas a gente vai falar. E o que fazer agora com prevenção e proteção? Então, nós já identificamos características, nós já entendemos que é um processo continuado, é um processo muito rico em sinais, é um processo que vai sendo construído, que pode ser, sim, algo impulsivo. E essa questão do impulsivo, só voltando um pouco ao slide anterior, a questão do impulsivo é muito quando você vê assim, nossa, ele estava tão bem, estava tão feliz, ele não apresentava e cometeu suicídio. Muitas vezes foi na impulsividade. Muitas vezes recebeu um problema, achou que aquele problema era insolucionável, aquela dor era insuportável e por um momento, segundos, minutos de uma impulsividade, de uma reatividade, de uma instabilidade emocional, ele comete o ato. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer um link, né? E também não é uma coisa tão estereotipada como a gente acha. Ah, estava triste, chorando, depressivo, papapá, e chegou a esse ponto. Não, esse é um dos caminhos. Mas existem outros caminhos. Então, a gente não pode rotular o comportamento. Prevenção e proteção. É aquela história que uma imagem fala tudo. E o que essa imagem fala? Emerson, o que essa imagem fala para vocês? Diante de todo esse raciocínio que a gente vem montando. A prevenção e a proteção está em quê? Encha a sua panela de válvula de escape. Válvula de escape saudável. Porque tem gente, tem pessoas que enchem a panela, por exemplo, vou citar o exemplo, de uso abusivo de álcool. É uma válvula de escape? É. Mas é uma válvula de escape saudável? Não. Aí entra já em um outro problema, que é mais um problema que você coloca dentro da panela, que é mais um problema que vai gerar pressão, que é mais um problema que vai estourar. Tá? Mas encha de válvula de escape. Mas você que vai entender que tipo de panela você é,
como está a manutenção da panela e quais são as válvulas necessárias para que você aumente na sua panela e que você se torne uma versão melhorada da panela a cada dia. Tá? E essa é uma decisão que precisa muito do autoconhecimento. Tá? Porque, com certeza, alguns momentos da vida, o fogo do fogão vai vir desregulado. Muitas vezes a gente vai pesar a mão no sal, na pimenta, no alho, na quantidade de carne ou de batata que a gente coloca dentro da panela. A gente vai pesar por um leve descuido. Ou por um momento na vida que ela exige mesmo, né? Um problema de doença de familiar, um problema financeiro, isso vai acontecer. Mas se você já está preparado com válvulas de escape, a sua capacidade de resolver e passar por essa fase vai ser muito melhor e muito mais fácil do que se você ainda é aquela versão inicial de uma válvula e de uma válvula de segurança e sem manutenção, com o cabo caindo aos pedaços, com a borracha ressecada e já está apitando há muito tempo que não está funcionando direito. Agora, só para reflexão, e a gente finalizar aqui, o suicídio é prevenível em diferentes pontos da trajetória, desde que os sinais sejam identificados e acolhidos. Eu acho que essa que foi a grande história da panela de pressão, é saber que ela muitas vezes é construída. Tá? O suicídio não é um ato isolado, mais uma vez, ele é consequência de um processo complexo, multifatorial e cumulativo, tá? Que se desenvolve ao longo do tempo. Então, isso cai por terra a história de que foi por causa disso ou por causa daquilo. Você está entendendo? Talvez isso ou aquilo tenha sido o precipitador. Aquela história da última gotinha para transbordar o copo, né? Mas não é isso. Ele é muito mais complexo. Vamos ser responsáveis, pessoal, com a gente e com o outro, né? Quanto mais válvulas saudáveis, certamente, mais gestão melhor da pressão. Não quer dizer que a pressão não vai acontecer. Não quer dizer que tem hora que vai vir mais calor. Não quer dizer que vai entupir a válvula. Mas a questão é que a gente tem outras possibilidades para gerenciar esse momento de crise que é normal e é comum na vida de todo mundo. Tá? Todo mundo já passou e todo mundo passará. Não adianta. Esse é o processo existencial e de vida. Agora, como a gente passa e como a gente sai dele, que é o grande diferencial. O suicídio pode não ser apenas o desejo de morrer, mas acabar com uma dor. Tá? Que muitas vezes, naquele momento, a pessoa acha que é uma dor infinita, que é uma dor impossível de suportar. Mas é uma distorção cognitiva, momentânea. E muitas vezes ela precisa desse acolhimento, ou ela precisa dessa ajuda, para que essa distorção cognitiva sobre essa dor seja reformulada, seja revisitada, seja refeita, para que ela entenda que não, que é uma dor grave, é uma dor que dói, física e mental, mas que é algo que que tenha solução, que muitas vezes é temporário. O sofrimento policial é um sofrimento real, só que ele está muito escondido, e a gente vai comentar muito sobre isso durante a nossa conversa de hoje, tá? E chamando a responsabilidade para todos nós. Todos nós somos agentes ativos, tá? De mudança. A gente tem que acolher, a gente tem que perceber, tem que olhar para o lado e tem que olhar para si. Se não olhar para si, a gente não vai entender o lado, não vai entender o outro. Tá? E aí, para finalizar, essas são algumas das referências que a gente trabalha e tudo, mas eu quero deixar um destaque especial e reforçar o que o Castanha vem trazendo, a importância que a instituição tem, a PRF tem, em específico, que é o que eu posso falar pela PRF, e eu quero agradecer muito, porque uma semente ela só germina se o ambiente for fértil. Tá? E graças a Deus, tá?
graças à PRF também, o solo foi muito fértil, tá? E sempre me deram oportunidades para que eu pudesse contribuir para a PRF da melhor forma possível. E aqui, ó, é um dos resultados de vários estudos que nós fizemos, subsidiado, apoiado, motivado pela própria instituição, que abriu esse espaço para que a gente pudesse investir o nosso conhecimento, investir as nossas vontades, investir as nossas angústias, tá? Para que pudesse enxergar melhor, entender melhor, criar políticas melhores, acolher melhor o colega e tentar mudar essa estatística, que é uma estatística assustadora, tá? Que é o adoecimento mental, não só na instituição, não só no policial, não só no servidor da segurança pública, mas é adoecimento mental social, é um adoecimento mental da humanidade. E a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu acho que esse é um evento que faz esse chamado, que faz essa sensibilização, para que a gente esteja aqui pensando sobre e como a gente pode, de forma individual e coletiva e organizacional, ajudar na prevenção e na promoção da saúde mental. Tá, pessoal? Muito obrigado. Bom manhã para todos.